Salve, salve! Seja bem-vindo à primeira semana de estudos tutorados Língua Inglesa. Esta aula é exclusiva para os estudantes da educação de jovens e adultos, mas isso não quer dizer que você não possa assistir a nossa aula e aprender um pouquinho mais da nossa matéria de hoje. E por falar em matéria de hoje, vamos trabalhar um poema, porque a interpretação de textos em inglês, pessoal, é uma competência essencial para você que quer garantir os pontos no idioma estrangeiro, ok? Este poema é um poema muito fácil de se ler, é uma leitura simples, tem vocabulário bem legal, bem bacana, certo? Mas é bom, antes de ler qualquer texto, você conhecer o que pede a questão. Por isso mesmo, eu coloquei aqui ao lado, a questão da nossa apostila. Então acompanhem comigo. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, bacana, de agir e também de pensar. Na concepção da autora do texto, que nós vamos ler daqui a pouquinho, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças. Ao ler o texto, nós vamos buscar algumas informações que estejam de acordo com o pensamento da autora. Vamos ao texto. If children live with criticism, se as crianças, aqui nós temos uma condição, a palavra if significa se as crianças, children, live, observe que há uma repetição constante, quer dizer que é realmente um poema, uma forma de escrever. If children live with criticism, se as crianças convivem com críticas, o que acontece? Se as crianças vivem com críticas, they learn, as crianças aprendem, elas aprendem to condemn, a condenar. Continuando. If children live with fear, se as crianças vivem com medo, they learn to be apprehensive, elas aprendem a ser apreensivas. If children live with pity, se as crianças vivem com autopiedade, they learn to feel sorry, elas aprendem a sentir pena for themselves, de si mesmas. Continuando. If children live with ridicule, esta palavra significa zombaria, né? Ridicule. Se as crianças vivem com zombaria, vivem com críticas, entre outras coisas, zombação, né? Zombação assim no popular, né? Zombaria. They learn to feel shy. Elas aprendem a sentir-se tímidas. If children live with tolerance, se as crianças vivem com tolerância, they learn patience. Elas aprendem paciência. If children live with praise, se as crianças vivem com elogios, se as crianças vivem com aprovações, o que acontece? They learn appreciation. Elas aprendem agradecimentos. Elas aprendem a admirar. If children live with acceptance, se as crianças vivem com acceptance, se as crianças vivem com aceitação, they learn to love. Elas aprendem a amar. If children live with approval, se as crianças vivem com aprovações, they learn to like themselves. Elas aprendem a gostar de si mesmas. If children live with recognition, se as crianças vivem com reconhecimento, se as crianças vivem com a identificação, they learn it's good to have a goal. Elas aprendem que é bom ter um objetivo, certo? Objetivo. Deixa eu anotar aqui. Beleza. If children live with sharing, se as crianças vivem com o compartilhar
com o dividir, they learn generosity. Elas aprendem generosidade. If children live with fairness, se as crianças vivem com justiça, lealdade, equidade, justeza, they learn justice. Elas aprendem a ser justas. Elas aprendem justiça. If children live with kindness, se as crianças vivem com gentileza, and consideration e consideração, they learn respect. Elas aprendem respeito. If children live with friendliness, friendliness. Se as crianças vivem com amizade, they learn, elas aprendem. The world is a nice place, que o mundo é um lugar bacana, legal, no qual elas vivem, ou que vivem. Este texto foi tirado da revista American Family Traditions, do site, em 30 de julho de 2012. Um texto excelente. Este texto, pessoal, traz para nós também uma situação que eu comentei logo no início, que é a condição se. Todo o texto ele é baseado em condições. O que nós podemos deduzir? Que crianças aprendem no meio que ela vive, né? Que elas vivem. Até os 5 anos de idade, os psicólogos, especialistas infantis, né, da educação e da criação infantil, dizem que elas precisam viver em um ambiente agradável, em um ambiente saudável. Então este texto é excelente, porque se nós observarmos as 4 primeiras condições, as 4 primeiras situações, nós chegamos à conclusão que tudo isso aqui é negação. A partir daqui, nós já começamos a trabalhar com coisas positivas. Por exemplo, crianças que vivem com tolerância aprendem a ser pacientes. Crianças que convivem com acceptance, com aceitação, aprendem a amar. Crianças que convivem com compartilhar, com o dividir, aprendem a ser generosas. As crianças que convivem com lealdade, com justiça, né, elas aprendem a ser justas. Então, tem até uma propaganda na televisão, na internet, em que o filho se espelha no pai. Várias coisas que não se pode fazer, né? O pai faz, a criança que está ao lado repete a ação. Então, as crianças são os espelhos dos pais. E do meio também. Do meio, de uma maneira geral. Certo? Vamos ao exercício. Valores culturais de um povo. Nós comentamos o texto. Revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, letra A, temem pelo que as amedronta. Temem quem as amedronta. Será que o texto fala isso? O texto até fala isso aqui justamente na segunda linha, né? Vamos ver aqui a segunda linha. Diz assim: If children live with fear, se as crianças vivem com medo, no meio do medo, they learn to be apprehensive. Elas aprendem a ser apreensivas. Sim, esta aqui é uma candidata, ok? Vamos deixar aqui um pontinho de interrogação. Letra B. Aprendem com o que vivem? Sim, fala muito isso no texto. O texto, na verdade, é tudo isso. Amam aqueles que aceitam? Sim, também, mas não tem muito a ver também, né? São gentis quando respeitadas? Também. Ridicularizam quem as intimida? Não, isso aqui não fala no texto. Então você pode observar que uma opção a gente pode descartar imediatamente, as outras 4 são candidatas. Mas se você observar bem, a opção que melhor condiz com o texto, né, é esta aqui, a letra B. Porque do início ao fim do texto, nós exemplificamos que as crianças aprendem com o que ela vive. Então a resposta certa é a letra B.
A questão 2 diz assim: nós podemos ver que no texto há a predominância de ideias pretéritas, ideias passadas? Não. Ideias futuras? Pode até ser, porque se a criança hoje convive com pessoas amigas, com amizade, com este meio afetivo, futuramente ela vai aprender que o mundo é um lugar bacana. Se ela convive com gentileza, ela vai aprender o quê? Respeito. Sim, mas temos uma outra situação que eu já vou até marcar para você, que é a letra B, porque o texto começa sempre com a palavra if. Quando aparecer este if, nós estamos trabalhando a situação condicional. Então, a resposta certa é a letra C. Descartamos a letra D e também a letra E. Muito bem, pessoal. A música In This Life foi gravada em 1992 pela cantora americana Madonna. Foi uma música escrita por ela para homenagear 2 amigos seus que morreram de AIDS. 2 amigos completamente diferentes. Segundo Madonna, a AIDS é a maior tragédia do século e ela espera que com esta letra as pessoas possam refletir um pouco sobre a gravidade desta doença e realmente que as pessoas não desistam, que a gente pode sempre vencer. Vamos conferir um trecho desta música. Sitting on a bench, sitting on a bench, a park bench. Sentada ou sentado em um banco do parque, thinking about a friend of mine. Aqui Madonna disse que estava sentada em um banco na praça, no parque, thinking, pensando, refletindo about a friend of mine, sobre um amigo meu. He was only, ele tinha 23, ele tinha apenas 23 anos. Gone, ele partiu, ele se foi. Before, antes. He had this time, antes que ele tivesse o seu próprio tempo. He had this time. It came without a warning, veio sem um aviso. A palavra warning, pessoal, significa aviso. He didn't want his friends to see him. Ele não queria que seus amigos o vissem chorar. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava nascendo, que estava amanhecendo. And I didn't have a chance. I didn't have a chance to say goodbye. Vamos à questão da letra da música, que muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções na vida cotidiana. O sofrimento retratado nesta canção foi causado, letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Nós trabalhamos. Esta aqui pode ser uma forte candidata. Vamos ouvir e ver as próximas opções. Pelo término de um relacionamento amoroso, descartamos. Não fala nada disso na letra. Pela mudança de um amigo para outro país, descartado. Não fala isso. Pelo fim de uma amizade, não. Pela traição por parte de pessoa próxima, não. Então a resposta correta realmente é a letra A. Antes de terminar esta aula, eu gostaria de comentar com vocês
algumas situações, ou em especial uma situação que apareceu muito aqui neste trecho. É o passado simples. O passado simples em inglês. Só para nós revisarmos, o passado simples ele é formado por dois tipos de verbos. Os verbos regulares, que são aqueles que terminam, como regra geral, com a terminação ED, ou então eu acrescento a ele a terminação ED. Só que nem todos os verbos recebem a terminação ED. Eu tenho aqueles verbos que já terminam em E, que eu adiciono a eles apenas a letra D. Por exemplo, love. Love significa amar, já termina em E. Então, eu acrescento apenas a letra D, loved. Tem os verbos que terminam em Y, pessoal. Por exemplo, cry, que é chorar. Eu devo, antes de adicionar a letra Y, antes de adicionar a terminação ED, tirar o Y, colocar a letra I, para depois colocar a terminação ED, ok? Cried. Estas são as duas exceções, regrinhas que eu devo observar quando o verbo é regular. E eu tenho também os verbos que são irregulares. Estes verbos irregulares, eles têm a forma própria. Por exemplo, eu não tenho um modelo de conjugação. Eu vou pegar aqui no texto o próprio verbo no passado, be. O verbo be está ali várias vezes usado como o was. O was é o passado do verbo ser e estar. Apareceu também o passado do verbo have, cuja forma é had. Apareceu ainda o passado do verbo know, que é saber, conhecer, e ficou como apareceu no texto, knew. Observe que nestas três formas eu não tive um modelo de conjugação, tá? Fique atento a isso. Outra coisa que eu gostaria de comentar, que estas mudanças aqui, elas só acontecem na forma afirmativa, affirmative form. Porque quando eu tenho perguntas ou quando eu tenho negações, o que acontece? Eu vou usar o auxiliar did, certo? Se for na pergunta, antes do sujeito. Se for na negativa, antes da palavra not, ok? E o mais importante, o verbo não muda. Vou te dar um exemplo. I loved pizza. Eu adorava pizza. Observe, a frase está no passado por causa do de. Se eu quiser perguntar, você gostava de pizza? Eu devo usar o auxiliar did antes do sujeito, que aqui no caso é eu. Did I love? Não tem a terminação de, porque aqui eu tenho uma pergunta. Eu não tenho uma afirmação. Did I love pizza? Eu adorava pizza. Yes, you did. No, you didn't. E se eu quiser negar, basta eu dizer assim, I did not. Aqui no caso eu posso escrever de maneira contraída, né, de maneira contracta, ou então de maneira full, ou seja, a palavra inteira. I did not love, lembrando que o love não recebe a terminação de pizza. Eu não gostava de pizza, eu não adorava pizza. E da mesma forma, pessoal, eu posso fazer com os verbos irregulares. Vou te dar apenas um exemplo. Na afirmativa, I knew you. Eu conheci você. I, na negativa, did. Juntando as duas, didn't. O verbo knew volta para a sua forma base. Qual é a forma base de knew? Know. I didn't know you. Did you know? Observe, o verbo veio para a sua forma base. Did you know me? Você me conhecia? É a pergunta. Mas esta explicação é apenas para recordar, porque no texto apareceram várias frases, vocês observaram, no passado. Vou te dar um exemplo.
Aqui, na terceira frase, he was only 23. Ele tinha apenas 23 anos. He had this time. He had this time. Ele teve seu tempo. It came, observe, came, passado. Negativa no passado. Didn't want. He didn't want his friends to see him to cry. Ele não queria que seus amigos o vissem chorar. He knew the day. He knew. Ele sabia, ele conhecia, sabia que o dia estava começando. I didn't have a chance. Eu não tive uma chance. Muito bem, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho do passado em inglês, um pouquinho do tempo condicional em inglês e, é claro, interpretação de texto. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.